Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente curricular Ensino Religioso, e vamos ver do que vai tratar esta aula de hoje? Aula de número 16, revisão e avaliação. Então, agora, aluno, você se organiza o seu material, você se concentra aqui no professor, porque a nossa revisão vai começar. Olá, alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Bem-vindos à nossa revisão de ensino religioso. E hoje nós vamos ver os temas mais importantes, aqueles temas que nós consideramos mais essenciais para a compreensão de vocês, para o aprendizado, para que vocês levem para a vida. Tudo que nós vimos ao longo dessa unidade é extremamente importante, porque afinal o ensino religioso faz parte da formação e da educação cidadã na educação básica brasileira. Contudo, como fica muito complexo nós avaliarmos todo o conteúdo trabalhado, nós elencamos algumas coisas, nós elencamos alguns pontos que consideramos importantes para revisar com vocês, para revisitar as anotações feitas ao longo das aulas e para, sobretudo, estimular a nossa memória nesse processo de aprendizagem. Cada pergunta, cada questão que vai aparecer na nossa avaliação tem o intuito de estimular a memória e a compreensão dos nossos alunos. Antes de qualquer coisa, estimular o aprendizado, a capacidade de compreensão que nós sabemos que todos os nossos maravilhosos alunos possuem, ok? Então vamos lá, vamos iniciar aqui fazendo uma introdução a um dos pontos muito importantes, não só para a nossa disciplina, não só da unidade que nós vimos, mas também para toda a nossa vida, para todas as nossas relações, para as nossas condutas, para a nossa caminhada como indivíduos, como cidadãos, como pessoas presentes numa sociedade. Então vamos lá, vamos ver aqui, olha, introdução à ética e à moral. Esse tema, ele é muito importante, ele é muito pertinente, não só no nosso componente curricular, mas para a nossa vida, para as nossas, como eu falei, para as nossas relações, nos tornarmos cada dia mais pessoas éticas, pessoas morais, com um senso de ética, um senso de moral, para podermos aí nos relacionar com as pessoas e poder, sim, construir uma sociedade melhor, uma sociedade verdadeiramente pautada na ética, na justiça, nos valores que nós tanto defendemos, que nós tanto acreditamos e que nos fazem tão bem. Olha, no terreno da imanência, das relações humanas, presenciamos a necessidade de mediar conflitos. Ética e moral são os pilares que sustentam a convivência humana. Então, nessa mediação de conflitos, é preciso ter bem desenvolvido, ter bem arraigado, bem enraizado no nosso ser os princípios éticos e morais. O ser humano, ao longo da história, das diferentes culturas, sentiu a necessidade de proteger e preservar a vida e, ao mesmo tempo, garantir uma convivência harmoniosa. Olha como esse balão desse mapa mental que está aí na cartela é importante, né? O ser humano, ele sente a necessidade da preservação da vida. Está muito relacionado à ética e à moral, porque à medida em que nós refletimos sobre a ética, que nós nos deixamos guiar pelas normas morais, nós vamos preservando a vida. Isso é muito claro, isso é uma questão muito prática. Por exemplo, vamos com um exemplo prático. Por exemplo, no trânsito. Quando eu sou ético, quando eu obedeço às leis de trânsito, quando eu obedeço à sinalização, quando eu tenho consciência de que quem está num volante, quem está numa moto,
é responsável não só pela sua vida, mas pela vida de tantas outras pessoas que estão próximo ou até um pouco distante de si. E essa consciência me ajuda, me leva a respeitar as leis de trânsito, a sinalização, os limites. Eu estou sendo ético. E essa ética me faz preservar a vida das pessoas, a minha própria e a das outras pessoas, ou que estão comigo no veículo, ou que estão próximas, né? Com um raio aí de distância, né? Que eu seguindo as regras de trânsito, eu estou preservando a vida dessas pessoas. Então, a ética, ela está muito presente, sim, no nosso dia a dia. A gente pensa que não, mas está lá. E vamos ver aí o terceiro balão. Os princípios éticos contribuem para que a sociedade e as pessoas possam refletir e fazer eventuais mudanças. Olha, ética e moral, esse senso que, segundo muitos estudiosos, já nasce com a gente, toda pessoa, todo ser humano nasce com esse senso de moral, de ética, e à medida que vamos desenvolvendo ele na nossa vida, nós também vamos nos sujeitando a mudanças, né? Mudanças e melhorias de comportamentos, de escolhas, de padrões, de relacionamentos, de conduta na sociedade, na família, na vizinhança, na religião, no trabalho, na escola. Né? A ética, ela me convida, ela me provoca, ela me impulsiona a mudanças, a mudar para melhor, como ser humano, como um ser ético, como um ser religioso, né? Como um ser social, né? Como a minha presença no mundo precisa evoluir para melhor. E essa evolução se dá dentro ou a partir desse senso ético e moral do qual todos nós, seres humanos, somos dotados, ok? Vamos então ver agora algumas definições, já que estamos falando tanto de ética e de moral, vamos ver o que são essas duas coisas. Ética, a reflexão sobre o que é certo e o que é errado. E moral, o conjunto de normas que guiam o comportamento. Isso aí é muito importante. Nessas definições, nós já vemos algumas diferenças. Ética é a reflexão, né? Tudo aquilo que envolve o meu pensar, né? E me perguntar, né? Se algo é certo ou é errado fazer. Por que é certo fazer? Por que eu devo evitar fazer? Por que aquilo é errado? E a partir dessa reflexão, a moral vai me dizer, faça isto desta forma, faça aquilo desta outra forma, evite fazer dessa maneira. Vocês estão entendendo? Então, elas são diferentes, mas elas estão profundamente interligadas. E por isso que é tão importante a gente entender essas diferenças, ver como é que elas atuam, como é que elas se conectam, né? E puxar isso para a nossa vida. A próxima cartela vai aprofundar esses conceitos. Ética é um conjunto de valores morais, costumes e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A moral surge antes da ética, por meio do estabelecimento de normas que promovem o bem para determinada comunidade humana. Então, a moral ela é essa aplicabilidade da ética dentro de um contexto cultural, de um contexto histórico, de um contexto intelectual, filosófico, né? A ética ela já é mais abrangente, embora ela também está aí conectada com as regras morais. Okay? Outro ponto importante que nós vimos nessas aulas é o conceito de perdão. Perdão é uma atitude muito ética. Né? Você perdoar mostra que você tem princípios no seu coração. Né? E vamos ver o que é o perdão? Vamos analisar com calma esse parágrafo. O perdão é a capacidade de liberar ressentimentos, aliviar sentimentos negativos e seguir em frente. Olha essa primeira frase. Isso é muito importante. Liberar ressentimentos.
quem guarda aquela mágoa, quem fica alimentando aquela raiva de alguma situação, de alguma pessoa, né? Você libera isso, né? Abre o seu coração para essas coisas saírem, né? Os sentimentos negativos, raiva, você ficar dando voltas, ficar buscando isso na sua vida, ficar remoendo aquela situação, um sentimento negativo, né? Quando você libera tudo isso, quando você alivia tudo isso, você segue em frente, né? Você deixa isso para trás. Isso é um peso que lhe impede de caminhar, de evoluir, né? Isso isso nos faz mal. E isso, inclusive, quando você guarda ressentimentos, quando você fica alimentando sentimentos ruins, isso, inclusive, pode originar doenças no seu corpo, no seu físico. Olha só que interessante, né? Como essas coisas elas estão interligadas, elas podem, inclusive, nos fazer adoecer. Por isso, quem tem a capacidade, quem desenvolve a capacidade de perdoar, adoece muito pouco. Vamos continuar naquela cartela, continuar naquele parágrafo que está bem interessante e bem bonito para a nossa vida. Disse que o verdadeiro perdão ocorre apenas quando o indivíduo consegue não apenas desculpar, mas também esquecer, permitindo que atos do passado percam peso sobre o presente e o futuro. Olha que interessante essa frase. Não é simplesmente da boca para fora, mas é de fato esquecer, né, o que a outra pessoa fez de mal, o que a outra pessoa fez de negativo na minha vida. Esquecer, né, e deixar com que aquele fato, aquela atitude, aquela palavra não se torne um peso, né? Por isso, abrir a porta do coração, para que esses sentimentos negativos saiam, para despejar esses sentimentos negativos, né? E que a nossa vida, dessa forma, ela fica mais leve. Vamos continuar na próxima cartela, tem mais coisas sobre o perdão. O perdão, ele é um ato de libertação emocional, que envolve deixar para trás o rancor e o remorso, oferecendo uma nova oportunidade para recomeçar. Olha só que bonito isso, né? Um ato de libertação emocional, né? Deixar para trás o remorso, o rancor, né? E poder recomeçar, né, a relação com a pessoa que nós perdoamos e também com outras pessoas. Porque quando a gente não perdoa uma pessoa, corre o risco de nós repetirmos o erro daquela que nós cometemos com aquela pessoa com outras pessoas que não tem nada a ver. Né? Como se as outras pessoas que não tem nada a ver com a minha relação com aquela pessoa que me ofendeu, aí atrapalha tudo. Ok? Vamos ver agora também essa parte da nossa aula que é muito interessante, essa parte da nossa revisão, que é o perdão nas tradições religiosas. Diferentes religiões encorajam o perdão como uma virtude essencial. No cristianismo, o perdão de Deus é um exemplo a ser seguido pelos fiéis. No espiritismo, o perdão é um meio de eliminar emoções negativas, como o rancor e a tristeza. O islamismo, por outro lado, inclui o pedido de perdão em seu ritual de purificação, onde os muçulmanos lavam partes do corpo para simbolizar a remoção dos pecados antes da oração. Olha só as diferentes formas, nas diferentes religiões, nas diferentes tradições religiosas, como se pratica o perdão, de uma forma ritual, de uma forma comportamental, na prática, no seu coração, na sua mente, como você busca e encontra o perdão, seja de Deus, seja dos seus irmãos e irmãs. E, ao mesmo tempo, também como você deve oferecer o seu perdão, né? Você também deve estar disposto a perdoar a outra pessoa, né? Não é só um que deve pedir, né? Não adianta um pedir o perdão se o outro não está disposto a perdoar, né? Então, há uma troca aí. O perdão é uma troca de coisas bonitas, não é? É uma troca de energias bonitas, de sentimentos bonitos entre as pessoas. E vamos, então, voltar agora nesse momento
para o tema da ética e da moral, né? Agora já trabalhando esses temas dentro propriamente da dimensão religiosa. Olha que interessante, né? Vai aparecer aqui do meu lado as frases, vocês podem acompanhar, né? E também tomando nota, né? Essas anotações vão ajudar vocês no processo de avaliação do nosso componente curricular. Além da família e da escola, a religião ela é um dos principais transmissores de noções e valores éticos na vida de uma pessoa. Olha, isso é muito importante. Família, escola e religião são os principais transmissores de noções, de valores e de princípios éticos na vida de uma pessoa. Todas as religiões possuem em seu conjunto doutrinário orientações em relação ao agir moral e às condutas de seus fiéis, apontando o que é certo ou errado, o que se deve e o que não se deve fazer, seja na vida religiosa, seja no cotidiano da pessoa. Olha aí a importância da religião como transmissora de valores, de princípios, orientando o que deve e o que não se deve fazer. Outro ponto, outro conteúdo importante para nós revisarmos é o conceito de religião. Vamos lá? Mas afinal, nós falamos tanto de tradições religiosas, de religião, e o que é religião? Religião é uma palavra de origem latina, religio. É um conjunto de sistemas e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Olha aí que interessante, né? O que é religião, né? A religião, essa dimensão nossa, pode se tornar de repente uma instituição que vai adotar símbolos, ensinamentos que nos levam a nos conectar com Deus, a espiritualidade e com os valores morais. E vamos agora resgatar algumas ideias também nessa revisão. Conceito de liderança religiosa, muito importante. A liderança religiosa refere-se à capacidade de guiar e inspirar uma comunidade em questões de fé, espiritualidade e práticas religiosas. Esses líderes desempenham um papel crucial na formação da identidade religiosa e na transmissão de valores e ensinamentos sagrados. Olha aí que grande responsabilidade do líder religioso, né? Conduzir a sua comunidade, né, a uma vida mais espiritualizada, mais religiosa e com um maior desenvolvimento humano e espiritual. Baseado nisso, vamos ver agora os tipos de lideranças religiosas. Vamos lá, a próxima cartela vai nos trazer a liderança carismática, baseada na personalidade e na capacidade de inspirar as pessoas. Né? Aquela liderança com carisma, que inspira, que anima as pessoas. Liderança tradicional, enraizada em práticas e rituais históricos. É a liderança que segue ali à risca as práticas, os rituais, as liturgias, as partes do culto, as normas, as leis. Né? Uma liderança de forma mais tradicional. Vamos ver, nós ainda temos mais dois tipos. A liderança institucional, associada a organizações religiosas formais, como igrejas e sinagogas. Nesse tipo de liderança nós temos os sacerdotes, os pastores, os rabinos, as lideranças muçulmanas que estão associadas à religião enquanto instituição, né? Enquanto uma instituição religiosa, né? Uma diocese, uma comunidade judaica, né? Aquelas instituições que aqui no nosso país tem o CNPJ, né? O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, esse cadastro, essa comunidade, uma vez que tem esse cadastro, precisa de uma liderança, de um representante. Então, são lideranças mais institucionalizadas, que falam oficialmente em nome daquela tradição religiosa. E nós temos ainda o último tipo de liderança, vamos lá, que é a liderança comunitária,
focada em servir e atender às necessidades da comunidade. Né? São lideranças mais locais, suas atribuições são mais restritas, seu campo de atuação é menor. Ela está ali à frente de um templo, está ali à frente de uma comunidade mais reduzida, em um bairro, né, em uma vila, em uma parte do município. Né, é a liderança local, que lida diretamente com o fiel. Né, o líder institucional, necessariamente ele não conhece bem a vida daquele membro da religião, daquele fiel que mora ali naquela vila, né, porque ele lidera a instituição numa dimensão maior. O líder comunitário não, ele está conectado com a liderança institucional, mas ele atua mais próximo da vida da pessoa, da vida da família, da vida da pessoa que integra, que faz parte daquela religião. Vamos agora ver um outro ponto importante, que é a diferença entre liderança religiosa e liderança laica. Muito importante, hein? A liderança religiosa é centrada em questões de fé e espiritualidade, enquanto a liderança laica se concentra em aspectos seculares e administrativos da sociedade. A liderança religiosa busca guiar os fiéis em sua vida espiritual, enquanto a liderança laica lida com questões políticas, sociais e administrativas. Olha isso aí, que importante. Uma coisa é a liderança religiosa, outra coisa é a liderança laica. Entra aí a polêmica, né, de religiosos envolvidos na vida social e tal, mas não é bem esse o tema aqui da nossa revisão. É nós entendermos que numa sociedade nós vamos encontrar essas duas formas de liderança. Uma focada nas práticas religiosas, espirituais, rituais, e outra focada na dimensão mais administrativa, social, institucional, mais prática da sociedade. Né? Então, não confundir as duas coisas. Pode ser que um líder laico, no seu tempo livre, aos fins de semana, assuma uma liderança religiosa, né? Assuma um papel religioso na religião que ele pratica. Mas durante a semana ele está servindo a sociedade, ele está ali trabalhando, né? Ele exerce uma função de liderança na sociedade civil, que não deve misturar as duas coisas, elas não devem ser misturadas, até porque o nosso país ele é um Estado laico. E vamos ver aqui a última cartela, para finalizar essa parte da nossa revisão, lideranças religiosas na Amazônia. Ser liderança religiosa na Amazônia significa assumir a tarefa de uma ética planetária, que leve em conta terra, Amazônia, como chão comum, como mãe, responsabilidade com nossos descendentes, fazer memória ancestral, ser humano e natureza, ecologia, identidade e os povos originários, educação afetiva e efetiva, coletividade e finitude humana. A liderança religiosa na Amazônia precisa levar em conta esses pontos, esses temas, para poder ter êxito em suas funções nesse chão sagrado que é a nossa querida Amazônia. Então, queridos alunos, eu deixo vocês com esses pontos importantes. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer as anotações, espero que vocês tenham conseguido fazer memória das aulas dessa unidade, né, e que possamos ter também êxito na nossa avaliação. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês e até o nosso próximo encontro.